Gravação. Obrigada, Roberto, pela sua presença, por aceitar o nosso convite para participar com a gente desse grupo de estudo nessa noite. O Roberto, ele é um médico neurologista, é diretor técnico do Neuroinstituto Forel, em Curitiba. É assim que se diz? Só um momentinho que eu estou entrando. E ele é diretor também do Núcleo Criacionista de Curitiba. Bom, a temática que nós vamos conversar hoje vai ser sobre senso moral, norma cultural ou informação pré-programada. Eu acredito que vai ser uma temática bem interessante para todos nós. Eu, especialmente, estou bem curiosa para ouvir o Roberto falando um pouquinho para a gente, depois a gente poder, ao final, ter um momento também para tirar dúvidas, para fazer algumas perguntas. Então, obrigada, Roberto, e agora a palavra é com você. Muito obrigada. Ok, boa noite a todos, então. Meus sentimentos também ao Diego, né? E vamos ao tema de hoje, que, como eu falei ali, até vai esclarecer um pouco de alguns comportamentos que vem acontecendo em algumas lives criacionistas aí, né? Muito bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, então. O assunto é o senso moral, né? Se é apenas uma norma cultural ou se trata de um código moral pré-programado. Deixa eu colocar aqui para todos possam ver, tá todo mundo vendo aí? Sim. Ok. Ok. Então, esse é um tema muitas vezes levantado pelos criacionistas, a gente encontra muito nos livros de apologética, né? Os criacionistas e os teístas defendendo a existência de um senso moral como uma evidência da existência de Deus, né? Que teria programado esse código em todos os seres humanos. Eu sei que tem algumas áreas aí do conhecimento, como principalmente nas áreas de humanas, que tem algumas diferenças de conceito, como moral, ética e alguns outros conceitos também. Dentro da neurociência, a gente fala unicamente de moralidade, e o conceito de moralidade dentro da neurociência é esse conceito de certo e errado de maneira universal, que independe da cultura onde o indivíduo está inserido, que independe, inclusive, da crença dele, se ele é cristão, se é budista, se é ateu, né? Então, independe de tudo isso aí. Então, seria essa existência dessa percepção aí de certo e errado, isso de maneira universal, independente das crenças do indivíduo, do contexto onde ele está inserido. É uma discussão que, no primeiro momento, ela sempre foi mais filosófica. Então, os ateus chegando a dizer que o senso moral, na verdade, ele nem existia, eram apenas normas culturais que os seres humanos seguiam, e os teístas não, defendendo que é um código que todos possuem, que está inserido, que foi Deus que colocou, que programou. E uma evidência no campo filosófico eu gostava muito, que a moralidade ela não existe, né? Para quem defende que ela não existe até que alguém fizesse algo imoral contra você, daí passa a existir, né? Então, dentro do campo filosófico, existem capítulos e capítulos nos livros, mas com evidências científicas mais recentes, a gente consegue também sair do campo filosófico e ir para o campo da ciência mesmo. A gente trouxe essa discussão aí para o campo da ciência nas últimas décadas. Então, a gente não precisa mais muito só das discussões lógicas no plano filosófico, a gente já consegue fazer essa discussão de forma bem enfática dentro
do campo científico mesmo, dentro da biologia, da medicina, das neurociências. E é um pouco sobre isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Só fazer uma propaganda aqui, né? Primeiro, sigam o Nulon, né, que está promovendo essa live. Em segundo lugar, sigam também o Núcleo Curitibano, né? Acompanhem ali os nossos posts também no Instagram, no Facebook. Às vezes tem alguns eventos interessantes também que vale a pena participar, as promoções, sorteios de livros aí. Então, fica o pedido aí, sigam também, né? Não esquece, primeiro segue lá o Nulon, depois segue a gente aqui também. E fazer uma propaganda aí também da Origem Revista, era uma revista produzida pelo 11 de Gênesis, em parceria com Everton, aí do Mar, e agora a gente está dando continuidade aqui a esse trabalho iniciado com maestria por eles, e em breve, aí, nos próximos dias, a gente vai lançar aí novamente a Origem Revista, com esse tema aí em relação ao ensino do criacionismo, né, criacionismo nas escolas, universidades, ensinar ou não, né, um tema sempre muito polêmico, né, então a gente vai ter aí alguns artigos, principalmente sobre o ensino do criacionismo para crianças e sobre essa temática aí, né, sobre o ensino do criacionismo também em escolas e universidades. Então acesse lá a Origem Revista, tem vários artigos interessantes, e em breve também saindo aí a Origem em revista novamente. E, aliás, é uma revista aberta, né, então, quem quiser escrever artigos, não sabe onde publicar, pode estar enviando ali no site, você vai ver instruções aos autores, né, então, quem quiser escrever algum artigo, pode estar enviando ali para a gente, de preferência dentro das recomendações ali das instruções dos autores, para que a gente consiga colocar no formato aí de revista. Muito bem. Voltando aí ao assunto da moralidade, ela tem algumas implicações, né, se ela existe. E uma primeira implicação é de que, normalmente, quem prega os conceitos morais são as religiões, né? É muito comum a gente ver as religiões promovendo conceitos morais. O senso moral ele também traz algumas frustrações, porque ele coloca freios sobre alguns comportamentos e desejos que às vezes a gente tem, e devido ao senso moral a gente não deveria realizá-los, né? Então, gera aí um senso gera aí uma frustração. E também a existência de um código moral denota inteligência, né? Uma inteligência por trás, gerando esse código, o que não é muito legal do ponto de vista evolucionista, né? Tudo que é muito inteligente não é muito bom, né? Sendo que o processo evolutivo ele não é inteligente, ele é aleatório, né? E também a moralidade é um senso atípico, né? Dentro dos conceitos evolucionistas, né? Da origem da vida. Por exemplo, monogamia, né? Isso não é muito bom no sentido evolucionista, que você não está espalhando muito a sua genética, né? O altruísmo, né, não é muito bom, né, você se doar ao próximo, né, isso não é muito bom para você proliferar sua genética também, né, você está praticamente se eliminando dessa forma, né, então, a existência da moralidade implica, né, nesses conceitos aí que não são muito interessantes do ponto de vista ateu, do ponto de vista evolucionista. Então, é muito mais simples dizer aí que a moralidade não existe, né? Ela seria apenas uma norma cultural aí que a gente aprendeu a conviver com ela, né? Então, a explicação normalmente é essa, de que ao longo dos milhares e milhões de anos de evolução, em algum momento, os indivíduos ali, eles viram que era mais vantajoso viver em sociedade. E aí ocorre toda uma mudança do processo evolutivo, que antes era individual, e agora o processo evolutivo ele passa a acontecer em sociedade, né? Uma evolução social, não mais uma evolução individual. Então, devido
a esses seres agora, eles perceberem que eles poderiam viver melhor em sociedade, eles precisam criar regras, inventar algumas regras para que essa vida em sociedade fosse mais frutífera. Então, os evolucionistas, eles não gostam muito de falar sobre a moralidade, mas normalmente quando a gente encontra algum material, essa é a explicação, né? Essa explicação, ela traz algumas implicações também. A primeira implicação, que a gente já falou muito aqui, está no título, que a moralidade ela é cultural. Uma segunda implicação é que a moralidade seria, então, apenas um conjunto de regras e comportamentos adotados ali por esses indivíduos, né, naquele contexto. E a moralidade, ela seria, então, apenas uma exaptação da inteligência, né? O que é uma exaptação? É diferente de adaptação. A exaptação é quando, dentro ali da teoria evolucionista, quando uma característica evolui para uma determinada função, mas ela acaba servindo também para outra função. Então, dentro do evolucionismo, o que teria evoluído seria a inteligência dos seres, e devido nessa inteligência, eles começaram a criar estas regras para viver em sociedade, porque isso era mais vantajoso. O problema é que essas implicações aqui, hoje em dia a gente já sabe que elas possuem sérios problemas. Então, se essas implicações elas não são verdadeiras, essa explicação evolucionista para o surgimento da moralidade também não é verdadeira, essa história, né, essa explicação. Então, vamos ver essas implicações aí um pouquinho mais de perto. Seria uma exaptação da inteligência? Hoje em dia, estudando as neurociências, né, a gente já chegou à conclusão de que, na verdade, o senso moral, a moralidade, ela é regulada pelas emoções. Então, até existe uma participação importante também da inteligência, mas existe uma regulação tão importante quanto a da inteligência da parte das emoções, do controle emocional. Então, já cai por terra a explicação de que seria uma exaptação da inteligência, porque a emoção possui participação tão ou mais importante quanto a inteligência. E a psicopatia é um exemplo disso, né? Hoje em dia a gente já conhece muitos dos mecanismos, né, que levam ao comportamento psicopata, né, que seria praticamente o extremo oposto, né, do comportamento moral. E o comportamento psicopático, o problema não está na inteligência do indivíduo. Ele é extremamente inteligente na maioria dos casos, o problema está na parte das emoções, na capacidade de ter empatia pelo próximo, de se sensibilizar frente ao estado emocional do próximo. E isso o torna, então, muitas vezes um indivíduo, um ser aí com comportamentos extremamente imorais. Então, hoje em dia, dificilmente você vai ver uma pessoa, um neurocientista, ou um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, dizendo que o senso moral é uma exaptação da inteligência. Isso aí já está bem estabelecido, que não, né, que é regulado pelas emoções. Seria, então, o senso moral apenas um conjunto de normas e comportamentos? É claro que essa definição ela é em parte verdadeira, né? O senso moral ele implica, sim, num conjunto de normas e comportamentos, mas isso é muito simplório, né? Não é uma definição exata, porque senão seriam qualquer normas, né? Que a gente poderia estar falando de qualquer norma, de qualquer tipo de comportamento convencionado como moral, né? E não é exatamente isso que quando a gente estuda a neurociência da moralidade, que a gente percebe. Nesse sentido, por exemplo, alguns animais que possuem alguns comportamentos que também batem com comportamentos morais, poderiam ser considerados, então, como seres morais. Por exemplo, o cachorro, que é leal ao seu dono, muitas vezes até à morte, né? Ele seria um ser moral por conta disso.
Com certeza não, né? E, como eu vou mostrar para vocês, o senso moral ele é muito mais do que isso, do que apenas você ter um comportamento, né? Envolve as motivações desse comportamento, uma série de julgamentos do porquê você está realizando esse determinado comportamento. Então, um gato, por exemplo, ele tem um senso natural de higiene, um instinto, né, de higiene muito aguçado, mas não posso dizer que ele possui um instinto moral, né, nem o cachorro um instinto moral por conta desse comportamento específico. Ele pode ter um instinto aí que o faz defender o seu dono, né, devido a um afeto que ele possui aí pelo dono. O gato possui um instinto aí de higiene, mas não chega a ser um instinto moral, como vocês já vão entender um pouquinho mais para frente aí. Se for apenas um conjunto de regras, né, o Dexter, né, do seriado lá, que vocês provavelmente acompanharam ou conhecem, ele seria um ser moral, né, porque ele tinha um código que ele seguia praticamente à risca, né, para cometer os crimes dele, né. Tanto é que a série brinca com isso, né, será que ele é do bem ou será que ele é do mal, né, porque ele é um psicopata, né, de psicopatas, né, então faz até a gente imaginar se não seria bom ter alguém que nem ele na sociedade, né, como se ele fosse um justiceiro, né, mas as motivações por trás disso é que ele tinha gosto, né, por ser um psicopata, né, mas ele fala umas frases interessantes ali no jogo que eles fazem ali no seriado, né, por exemplo, eu construí minha vida sob o código de Harry, eu vivi por isso, então ele segue um conjunto de regras, e ele se pergunta, eu sou mal, eu sou bom? Parei de me perguntar isso, pois não tenho as respostas, mas alguém as tem? Então, se o senso moral ele é um conjunto de regras e comportamentos, então o comportamento imoral poderia ser, às vezes, moral, né? Então, veja o paradoxo aí que a gente cria, né, com essa definição aí simplista. Então, a moralidade ela é complexa, né? Ela envolve sentimentos. Sentimento é diferente de emoção. Emoção é alegria, tristeza, sentimento já vai além disso, né? É a interpretação do porquê que você está tendo essa emoção, né? É a racionalização dessa emoção, como, por exemplo, sentimento de orgulho, culpa, compaixão, né? Isso é bem diferenciado. O senso moral ele envolve as funções mentais de reflexão, por exemplo, de raciocínio, né? Ponderação sobre determinadas atitudes, a avaliação das consequências daquela atitude e valores também, como justiça, lealdade, honestidade, indignação com algumas coisas, né, que acontecem. Então, são alguns... São várias funções envolvidas, muito complexas, né? Apenas, por exemplo, uma dessas funções, como sentimentos, já estão muito além daquilo que é observado nos animais, mesmo nos mais inteligentes, né? Então, o conjunto dessas funções trabalhando harmoniosamente, a gente tem aí o senso moral. Então, é algo muito bem construído, muito elaborado, né? Uma harmonia de muitas funções neurológicas, construindo uma função ainda superior. E será que seria apenas um aprendizado cultural? Essa história aí de ser apenas um aprendizado cultural começou a cair por terra a partir de um caso muito curioso, trágico, né? Porém curioso, que aconteceu nos Estados Unidos em 1848, com um trabalhador americano que trabalhava numa ferrovia, um jovem de 25 anos chamado Phineas Gage. É bastante famoso esse caso aí dentro
da psicologia, que é um indivíduo que ele era chefe no trabalho dele ali de construção de ferrovias devido ao destaque dele como um bom líder, as habilidades dele de companheirismo, era uma pessoa responsável, né, um bom trabalhador, um bom cidadão, e ele era responsável por a equipe dele ali por abrir o caminho das ferrovias entre as rochas. E certa vez ele implantou uma dinamite aí no meio de algumas rochas e foi empurrar com um bastão de ferro essa dinamite, e o material ali explodiu, e o bastão de ferro voou como uma bala em direção ao rosto dele, e acabou atravessando o rosto dele, que nem vocês estão vendo ali, nessa imagem ali do crânio. Atravessou ali por trás do olho, pegando por baixo do olho zigomático esquerdo e saiu por cima, na cabeça, né? Na verdade, o bastão, ele voou longe, né? Ele, por incrível que pareça, ele sobreviveu a esse acidente. E uns 4 meses depois, ele já estava completamente recuperado e com todas as capacidades intelectuais dele preservadas, aparentemente. Ele continuava sabendo fazer tudo o que ele fazia antes, conseguia movimentar todos os membros do corpo, tinha memória de tudo, ele tinha todos os sentidos preservados, menos a visão do olho esquerdo, né, porque atravessou ali atrás do olho esquerdo, ele perdeu esse olho esquerdo, e inclusive voltou ao trabalho, 4 meses depois. Só que logo as pessoas que conviviam com ele, as pessoas que trabalhavam com ele, começaram a perceber que ele tinha virado praticamente outra pessoa. Não era mais a pessoa que eles conheciam. Porque agora ele era uma pessoa irresponsável, ele se irritava com qualquer coisa que não estava estritamente de acordo com os desejos dele, ele era agressivo, ele era obsceno. Inclusive o médico, o Dr. Harlow, que descreveu o caso, falou que ele tinha se tornado uma pessoa blasfemadora. Isso é muito interessante também. E ele não conseguiu mais manter emprego nenhum, ele foi trabalhar num circo que tinha na época, né, aqueles circos de show de horrores, onde ele levava o bastão para mostrar como ele tinha sobrevivido, e ficou ganhando dinheiro com isso, até morrer aí cerca de 20 anos aí após o acidente. E o corpo dele foi exumado para entender o porquê disso tudo. E aí eles descobriram que quando o bastão atravessou o crânio dele, na verdade havia levado a região anterior esquerda do cérebro junto. E a partir de então, com mais pesquisas, então conseguiram relacionar que havia uma região no cérebro responsável pelos comportamentos morais, né? E ele havia justamente perdido essa capacidade e ele não conseguia mais ter comportamentos morais. Se ensinasse para ele qual seria o comportamento moral ou não tinha mais essa capacidade. Ele tinha perdido essa capacidade porque essa parte do cérebro ali havia sido seriamente danificada. Então, ali a partir de então, ficou assim, bem evidente de que a gente pode até aprender, né, regras e comportamentos morais, mas existe uma região do cérebro especializada para isso. Ou seja, nós temos uma programação moral dentro de nós, temos uma estrutura cerebral responsável por isso. Isso a gente vê hoje de forma muito clara no nosso dia a dia, com os exames de imagem, todo dia tendo casos de pessoas com lesões nessa região do lobo frontal, do lado esquerdo, do lado direito, e que não conseguem mais ter aquele comportamento moral da mesma forma como tinham antes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de um cérebro, né, de uma ressonância magnética. Então, aqui, a parte que está para baixo, né, que você vê para baixo, é a região posterior do cérebro, né, a parte ali para trás, ali para o lado da nuca lá, e a parte mais de cima é a região anterior aí do cérebro.
né, a parte mais de cima ali. Roberto. Oi. Roberto. Licença um pouquinho. Nós não estamos enxergando os slides. Para nós está parecendo congelada a imagem. Vamos ver aqui se eu Sei consigo. que era só comigo, mas eu vi mais pessoas Ah, escrevendo tá. no chat. Deixa eu Está paralisado na primeira imagem, no primeiro primeira? slide. A gente não viu nenhum slide. Tá, deixa eu passar aqui então. Eu vou interromper, eu vou abrir de novo, tá? Tá bom, fique à vontade, tá bom? Vamos ver aqui então. Vamos tentar aqui de novo. Eu tenho aqui que fica aquele problema infinito lá. Vamos ver assim se dá para ver. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim. Dá uma movimentada para a gente ver se ele modifica também. Tá, eu vou passar aqui. Isso aqui é a propaganda das nossas redes sociais. Talvez eu... É que eu botei na animação, né? Era para passar, né? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar... Nós estamos vendo você movimentando o mouse. Apareceu o primeiro slide? Ainda está no slide das redes sociais. Ele não está passando a apresentação. Bom, deixa eu ver aqui. Assim vocês conseguem ver? Por exemplo, eu mudei agora para a origem. Assim dá para ver. Eu vou passar assim, então, tá? Tá. Então, aqui o site da Origem Revista, né? Aqui são, então, os 4 pilares aí da moralidade, né? Que não são interessantes, né? Para a teoria evolucionista. Aqui, revisando, né? A explicação evolucionista de que seria melhor viver em sociedade, por isso se desenvolveram, né, um conjunto de regras e comportamentos. Aqui aquelas implicações, né, que moralidade seria cultural, moralidade seria um conjunto de regras e comportamentos, e moralidade uma exaptação da inteligência. Então aqui a explicação por que cada um desses pontos não é verdadeiro, e praticamente ninguém mais considera como verdadeiro, talvez apenas um ateu muito, muito fanático, né, consideraria como... ainda defenderia algum desses pontos aqui, tá? Mas normalmente nem mesmo os ateus não defendem mais esses pontos. Aqui é conjunto de normas e comportamentos, né? Aquela situação lá do Dexter, né? Aqui as funções mentais, né, que compõem a moralidade, tá? Com alguns exemplos, né, em cada uma dessas funções. E aqui aquela imagem do Phineas Gage, tá? Estão conseguindo visualizar ela? Sim, estamos. Tá, ok. Então, ali você tem a representação do bastão atravessando por trás do olho esquerdo, né? E tirando ali um pedaço da parte da frente do cérebro, tá? E agora eu vou mostrar aquela imagem da ressonância magnética onde nós estávamos. Então, temos aqui, então, a ressonância magnética do cérebro, né? Então... é como se fosse uma visão da parte do meio do cérebro, só que com ele cortado no meio, num plano transversal, né? Então, como se estivesse olhando ele de baixo para cima, tá? Só que a parte do meio dele de baixo para cima. Então, aqui, acho que vocês estão conseguindo ver o mouse dessa forma, né? Essa parte aqui, da parte inferior, é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente do cérebro. Essas áreas aqui mais escuras são áreas onde a gente tem líquor, né, líquido, a gente não tem tecido cerebral, essas entradinhas aqui também. Então, vocês podem perceber como aqui atrás, ó, essas entradinhas são bem menos evidentes do que aqui na frente. Ó, na região da frente, essas entradinhas elas são muito mais
evidentes, né? São maiores, né? Ou seja, tem menos tecido cerebral e mais líquido. Está desproporcional em relação a essa parte aqui de trás. Por que está dessa forma aqui? Porque essa é uma imagem de um paciente que sofre de uma doença chamada demência frontotemporal. Ou seja, demência frontotemporal, o que significa? É uma degeneração que ocorre de causa genética dessas estruturas aqui da parte mais da frente do cérebro. E nessa doença, muitas vezes os sintomas que a pessoa apresenta são sintomas de comportamentos imorais. Era uma pessoa que era uma pessoa certinha, antes de repente ela começa a apresentar alguns comportamentos estranhos e muitas vezes imorais, né? É muito comum a gente ter casos de depravação, a pessoa vira um exibicionista, né? Muitas vezes começa a ter comportamentos até de abuso sexual, pedofilia, né? Às vezes começa a fazer algumas brincadeiras, né? Não muito legais, até com pessoas da própria família, né? E é uma pessoa, às vezes, muito impulsiva, né? Começa a ser muito agressiva, né? Começa a xingar tudo, começa a se irritar com qualquer coisa que não está de acordo com o que ela quer, e a pessoa não era assim antes, né? Então, são alguns sintomas que podem começar a aparecer, e muitas vezes a pessoa está com uma demência frontotemporal, né? Ela está perdendo o filtro, né? Porque ela não está mais com capacidade de processar adequadamente essas informações, está perdendo o senso moral. E isso pode acontecer não só nesse quadro de demência, pessoas que têm algum tumor, né, nessa região do cérebro, pessoas que sofrem um acidente com uma lesão séria ali, um AVC, muito comum, lesões de AVC, e a pessoa começa a apresentar esses tipos de comportamentos, né? A gente precisa, às vezes, fazer tratamentos assim, bem intensos para conseguir suprimir esses tipos de comportamento. Então, hoje em dia, não existe mais dúvida de que existe esse módulo moral, tanto é que a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, entendeu? Então, a gente não tem qualquer dúvida de que existe essa estrutura cerebral responsável pelo nosso senso moral e que ela lesionada, a gente começa a perder esse senso moral. Isso é muito interessante, porque isso joga por terra já a teoria evolucionista de que seria apenas uma norma cultural, regras que apareceram quando os seres começaram a viver em sociedade, né? Porque essa estrutura ela está presente ali, né? E determina esse tipo de comportamento moral. Então aqui eu coloquei alguns artigos científicos para mostrar como já é algo bem estudado, né? E claro, a ideia é conhecer cada vez melhor o funcionamento. Uma coisa é saber que existe a estrutura, outra coisa é saber exatamente como é que funciona, né? Até para poder desenvolver tratamentos e tudo mais, né? Mas vejam aqui uma imagem funcional cerebral, por exemplo, de uma pessoa normal e de um psicopata, né? As áreas que a gente chama as áreas mais quentes é onde a gente tem mais atividade cerebral. As áreas que a gente chama de áreas frias, né, que puxa para o azul ali, né, tirando as cores quentes, né, o amarelo, o vermelho, são áreas que têm pouca atividade cerebral. Então, o psicopata, veja como está praticamente abolida a função aqui na região pré-frontal, né, o córtex pré-frontal, que se chama essa região aqui. Então, aqui um pouco para explicar para vocês a neuroanatomia da moralidade, como é chamado dentro da neurociência. Então, seria essa parte aqui da frente, a chamada de córtex pré-frontal. Nos seres humanos, é uma região muito importante. Praticamente 1/3 de todo o córtex cerebral é o córtex pré-frontal. Então, vejo como é algo assim diferenciado, né, da nossa espécie. Então, essas áreas em azul, pintadas aqui, são áreas que participam, né, dessa função. Você vê que é uma função muito complexa, né, tem um envolvimento de várias estruturas cerebrais, mas principalmente dessas aqui na região mais frontal. Por exemplo, esse aqui, o OFC, é o córtex órbito-frontal, que é responsável por avaliar a consequência das nossas atitudes. Aqui a gente tem o córtex pré-frontal, o dorso lateral,
ele avalia que tipo de atitude a gente vai tomar frente a uma determinada situação. E a área mais estudada de todas, que é essa que está em mais escuro aqui, bem na parte da frente também do nosso cérebro, bem no meio e na frente, é o córtex pré-frontal ventromedial. Essa é a região que faz o equilíbrio entre a emoção e a razão. Dentro do senso moral, é uma das estruturas mais importantes de todas, é uma das mais estudadas. Muitos dos distúrbios são por lesão nessa região aqui. Então, é o córtex pré-frontal ventromedial responsável por fazer essa relação entre a emoção e a razão na tomada das nossas decisões. É basicamente ali que ocorre o processamento inicial e final ali do nosso senso moral. Então, não há mais discussão sobre isso dentro das neurociências. Essas regiões, elas existem e são responsáveis, né, pelo nosso senso moral. Uma outra situação muito interessante que acontece é que não é apenas lesão nessa área chamada de córtex pré-frontal que vai gerar comportamentos imorais. Se a pessoa escolhe, porque a gente tem essa estrutura ali que serve para o nosso processamento moral, mas a gente pode forçar e querer tomar uma atitude imoral. E é muito interessante que ultimamente tem saído estudos mostrando que se eu escolho tomar uma atitude imoral, isso também vai causar lesão no nosso cérebro. Então, é mais ou menos da mesma forma como funcionam os outros órgãos nossos. Por exemplo, tem o pulmão, que foi projetado para respirar ar puro, né? Foi planejado para isso. Se eu fumar, vai causar lesão no pulmão, porque não foi planejado para este tipo, né, de respiração. Então, se eu praticar atitudes imorais, isso também causa lesão cerebral. Isso é muito interessante. Ou seja, o nosso cérebro ele não foi planejado para este tipo de atitude. Então, é muito interessante que esses estudos a respeito disso já estão saindo agora também. Né? Então, aqui alguns exemplos sobre violência, pornografia, vícios, né, em drogas, por exemplo, o alcoolismo, né? Tudo situações imorais e que já sabemos aí que causam dano à estrutura cerebral. Então, com o tempo, com certeza, mais comportamentos aí imorais vão ser relacionados também como causa de lesão cerebral. Então, existe um código moral pré-programado. Por anos, cientistas e filósofos, né, não sou eu que estou falando, né, por anos, cientistas e filósofos propuseram um sexto sentido humano para a moralidade, mas recentemente há evidências crescentes de que existe, de fato, uma rede moral intrínseca. E aqui, mais um artigo interessante da Universidade de Harvard, onde eles descobriram que o nosso cérebro interpreta comportamentos imorais como comportamentos, da mesma forma como ele avalia comportamentos que são impossíveis. Então, eles fizeram um estudo mais ou menos assim. Eles pegaram, aplicaram um questionário e avaliaram aí, de acordo com vários critérios, como é que seriam as reações às questões desse questionário, por exemplo, da seguinte forma. Você está atrasado para ir para o aeroporto, seu carro dá um problema lá, o que você faria? Você pediria uma carona, você chamaria um táxi, você iria correndo a pé ou você se teletransportaria, né? Então, no outro questionário, em vez da opção do teletransporte, por exemplo, estava eu assaltaria o primeiro carro para ir mais rápido, entendeu? Para conseguir chegar logo. Então, o cérebro ele interpreta esse assalto ao roubo do primeiro carro como da mesma forma como ele interpreta o teletransporte. No primeiro momento é algo impossível. Então, mostra mais uma vez que o nosso cérebro ele não foi programado para esse tipo de comportamento. Apesar de que você pode executá-lo, né? Você pode
forçar, inclusive, e abolindo, né, esse senso moral que você possui, né? Mas, no primeiro momento, né, o cérebro interpreta isso como uma situação impossível, né? Então, temos um código moral pré-programado? Com certeza, isso aí não está mais em discussão. A gente sabe isso porque existe esse módulo moral cerebral, inclusive comportamento imoral nocivo ao cérebro, que mostra que ele não foi programado para isso, e que existe uma forma, né, para a qual ele foi projetado, né, para funcionar, e também porque a imoralidade é considerada impossível pelo cérebro. Então, parece simples, parece que o problema está resolvido, provamos, né, que Deus existe, né, porque existe aí um código moral pré-programado, mas a teoria evolucionista, né, como muitos defendem, que ela não é falseável, né, então sempre se pode dar um jeitinho, né. Então, o que eles falam hoje em dia? Que essa estrutura cerebral ali, o córtex pré-frontal, evoluiu, como evoluiu todo o resto, pronto, tranquilo, né? Já que a estrutura existe ali, então ela evoluiu como evoluiu todo o restante aí do ser humano, né? E os demais animais, espécies aí existentes. Então, qual que é a explicação normalmente adotada aí para a evolução do cérebro? Essa estrutura aqui, em azul, é o neocórtex. Essa é uma estrutura que é responsável por funções mais especializadas, mais complexas, é chamada de neocórtex. Esse neocórtex, ele está presente nos mamíferos. Então, existe uma forma simplista de explicar de que conforme a evolução ela vai progredindo, vai formando as espécies, essa estrutura aqui ela vai aumentando, né? As estruturas vão se sobrepondo uma sobre a outra, cada vez com camadas mais especializadas, né? Então, é como se fosse ali uma massa de pão com fermento, né? E vai desenvolvendo, vai crescendo. O problema é que hoje em dia, a gente conhecendo as áreas do cérebro, a gente sabe que cada regiãozinha aqui é especializada em alguma função diferente, apesar de elas serem todas interdependentes uma da outra, cada regiãozinha possui uma responsabilidade principal sobre alguma determinada função. Ou seja, não daria para só ir aumentando como se fosse uma massa de pão, né? Porque existem as espécies, elas possuem capacidades cerebrais completamente diferentes, né, umas das outras, e às vezes espécies muito semelhantes umas às outras, mas com capacidades cerebrais completamente diferentes. Então eles falaram, não, então não foi como uma massa de pão crescendo, então foi como um mosaico. O cérebro ele possui capacidade de evoluir suas partes de forma independente. Por exemplo, eu posso evoluir só essa região aqui e não evoluir nada aqui, enquanto outro ser pode evoluir aqui atrás e não evoluir nada aqui. Isso é a teoria do mosaico. Então, a teoria mais aceita atualmente da evolução, pelo menos da parte do neocórtex, é a teoria da evolução em mosaico. Só que ela possui seríssimos problemas também. E problemas, inclusive, levantados em artigos evolucionistas, né? Por exemplo, por que espécies sob as mesmas pressões seletivas desenvolveram cérebros tão diferentes? Um exemplo clássico, né, eu vou mostrar daqui a pouco, dentro da teoria evolucionista, seriam os hominídeos, né? Por que o ser humano possui um senso moral, né, tão aguçado, e o chimpanzé que evoluiu junto, né, diferenciou ali junto ali com os hominídeos, é tão diferente, né? Como é que o cérebro funciona de forma tão diferente numa mesma pressão seletiva, né? Os desafios eram os mesmos dos seres que estavam ali se diferenciando. Eles viviam no mesmo ambiente, né? Então, como que diferenciou tanto? Como estruturas interdependentes poderiam evoluir isoladamente? Porque aí você tem a teoria do mosaico,
de que as regiões elas podem evoluir de forma isolada, porém todas elas estão conectadas. Então, como é que eu posso evoluir uma região, sendo que ela está intimamente conectada a outras regiões do cérebro? Como é que ela modificaria completamente sua química, a sua estrutura, suas conexões, e não mudaria absolutamente nada nas outras regiões? Então, a gente tem, né, a teoria evolucionista possui esse desafio aí, né, de explicar isso aí, e é praticamente intransponível. Eles tentam montar modelos e modelos para tentar dizer como que a estrutura poderia crescer, mantendo as mesmas conexões, sem que a estrutura ela vai crescendo, e os neurônios eles vão se desconectando, eles vão modulando, mudando de região, vão produzindo a química de forma diferente. Como é que isso poderia como é que a função poderia ser preservada dessa estrutura e como isso não afetaria outras estruturas, né? E os cérebros, eles são completamente funcionais das espécies. Então, a gente praticamente não escuta falar de que existem vestígios evolutivos nos cérebros, né? Eles estão prontos, preparados exatamente para todas as funções que aquela espécie precisa exercer. A gente não vê transição, né? Isso não existe. E também saltos evolutivos mirabolantes, espécies muito próximas umas das outras na escala evolutiva, e o cérebro, muitas vezes, é completamente diferente, né? Às vezes uma estrutura do corpo ali muito semelhante, mas o cérebro totalmente diferente. Então, saltos evolutivos mirabolantes para um tempo muito curto. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, em relação ao humano e o seu parente, né, mais próximo aí, o chimpanzé, a gente tem um neocórtex cerca de 3 vezes maior só levando em consideração apenas um dos hemisférios cerebrais, né? Então, como que a gente tem uma diferença tão grande, sendo que é pouquíssimo tempo na escala evolutiva de diferenciação? É a espécie mais próxima, né? Não houveram outras diferenciações aí, né? Antes é o mais próximo, né? Do mesmo ancestral comum. Não há outros ancestrais comuns, né? Então, como que houve uma diferença tão grande, né? Esse salto não tem como explicar. Seria a mesma diferença do cérebro, por exemplo, de uma lesma para um camundongo, a do macaco para o ser humano. Então, não tem como explicar, não há uma explicação evolucionista para esse salto aí, apenas aconteceu, né? Apenas aconteceu, de alguma forma aconteceu, né? Teve que acontecer. Agora, como isso foi possível é um mistério gigantesco aí, levantado por vários artigos. Inclusive, Charles Darwin, né, ele falou no livro lá, The Descent of Man, eu totalmente subscrevo o julgamento daqueles escritores que sustentam que, de todas as diferenças entre o homem e o menor dos animais, a consciência moral é, de longe, a mais importante. Ele reconhecia que essa era a maior diferença entre os animais, né? Tanto é que, quando vocês ouvirem alguém falar que esse alguém ele é 99% chimpanzé, ou ver alguém com aquela camiseta 99% chimp, corre para longe, que com certeza essa diferença está no senso moral. Esse 1% de diferença está no senso moral, porque é a maior diferença que existe. Então, você pode estar diante de um psicopata, né? Então corra, né? Que com certeza esse 1% de diferença está no senso moral. Até Charles Darwin reconheceu isso. E aqui um artigo, acabei cortando o ano aqui, mas é de 2016, bem recente. É uma revisão sistemática sobre o modelo evolutivo do cérebro, e eles defendem que se precisa encontrar um novo, né, uma nova explicação, se precisa se montar um novo modelo aí para a evolução do cérebro, porque os modelos atuais eles não explicam, né, eles são impossíveis, né, de acontecer. Uma frase ali no artigo que me chamou muita atenção na revisão, são que os mecanismos do neurodesenvolvimento frequentemente implicam uma sucessão de eventos interdependentes
e algumas mudanças podem ser difíceis, se não impossíveis, de produzir. E eles propõem que se precisa encontrar uma nova explicação. Explicação a gente sabe qual que é, né? Explicação correta. Então, tem alguns fatores que complicam muito, né? Qualquer tipo de explicação evolucionista para o surgimento do senso moral. Como, por exemplo, essa mudança do sistema evolutivo, né, de individual para social, né, isso é muito estranho, né? Ainda mais que tirando o senso moral, todo o resto continua sendo, né, praticamente uma evolução individual ainda, né, através das características genéticas mais adaptadas do indivíduo e tudo mais, podendo aí causar macromudanças, né? Então, só para o senso moral, então você tem que ter toda uma mudança aí do padrão evolutivo. Isso é muito estranho e não é confortável, né, de aceitar dentro da teoria evolucionista. Inclusive, a história de que a moralidade é vantajosa para viver em sociedade, claro, com certeza, né, o senso moral, ele é muito importante para que a gente consiga viver em sociedade. Só que a gente vê que indivíduos imorais dentro da sociedade, eles se beneficiam, né? Ou seja, não deveria, esse senso moral ele não deveria ter surgido. Os psicopatas, eles estão por aí, em todos os lugares, passando a perna nos outros, sem o menor sentimento de culpa. O psicopata não é só aquele que mata o outro. A gente tem muitos psicopata, é aquele que vai lá e mata sem o menor sentimento de culpa e ainda tem prazer. Mas um tipo de psicopatia muito estudado dentro da neurociência, que é muito, muito comum mesmo, é aquela pessoa que ela prejudica o próximo e não tem o menor sentimento de culpa em relação a isso. Parece até que ela tem prazer, não quer matar, né? Mas para prejudicar é tranquilo. Então, é muito comum ter pessoas psicopatas gerindo empresas. Não estou falando que todo mundo que gera uma empresa é psicopata, ou que ocupa essas funções é psicopata, mas é muito comum, né, ter psicopatas em altos cargos, né, de empresas, políticos, né, aí não temos dúvida, né, em todas as partes aí da política, no mundo inteiro, independente de ideologia e tudo, a gente tem os psicopatas ali, né, a gente vê claramente. Então, em empresas, na política, até mesmo pastores em igrejas, né, médicos também, em todas as áreas, né, e muitas vezes eles se dão bem, e se dão muito melhor, porque eles não têm nenhum problema em sabotar os outros, em passar a perna, né, e causar algum mal a uma outra pessoa para crescer. E você se pergunta, mas como é que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme? Dorme bem, dorme melhor que você, entendeu? Porque é um psicopata, entendeu? Ele não sente culpa. Então, e eles se dão bem, e isso é muito estranho, né, para o surgimento do senso moral, sendo que mesmo vivendo em sociedade, os imorais, eles costumam se dar melhor. Um outro problema é que esse senso moral, ele teria que ter surgido em todos os indivíduos da sociedade ao mesmo tempo. E isso é muito complicado também de explicar, porque o primeiro ser moral no meio de uma sociedade completamente imoral, ele seria completamente eliminado sem conseguir disseminar a genética dele. Por exemplo, um ser, uma pessoa altruísta, né? Imagina aí que um determinado animal começa a ser altruísta no meio de todos os outros animais aí que só querem só conseguem ver a vantagem, é facilmente eliminado. Ele não espalha mais os genes dele por aí, ele está em desvantagem evolutiva. Pelo próprio método evolutivo, ele seria eliminado com o tempo e ficaria somente, né, continuariam somente os seres imorais. E aí, a última característica de todas, que é onde você encerra, de fato, a questão, falando que mostra, de fato, que o senso moral, ele seria impossível de surgir,
é porque é uma característica que a gente consegue perceber que ela está evoluindo, né? Então, a partir do momento que a gente conseguisse... a gente muitas vezes argumenta que a gente não consegue provar a teoria da evolução ou desprovar ela, porque a gente não consegue observar esses processos de milhões de anos. Mas o senso moral é uma característica que a gente consegue observar num curto período de tempo. A degradação e o desaparecimento dessa característica, a involução dessa característica. Justamente o processo contrário, a gente partindo de uma função muito complexa e para o desaparecimento dessa característica, que deveria ser vantajosa e está desaparecendo, né? Uma função muito importante. Então, que ocupa 1/3, né, de todo o córtex cerebral do ser humano. Então, a gente consegue observar isso aí desaparecendo, a gente consegue, então, provar, né, cientificamente, né, de que o evolucionismo é falso, porque não é uma característica que está se desenvolvendo cada vez mais. Os seres não estão ficando cada vez mais morais, né? Estão ficando cada vez mais imorais. Então, por exemplo, vou mostrar aqui algumas estatísticas, né? O aumento dos ataques terroristas, né? Percepção de corrupção no mundo, né? Só vai aumentando cada vez mais, número de notificações de violências, de estupros. Então, muitas vezes, nesses gráficos, algumas épocas a gente vê eles dando algumas diminuídas, algumas melhoradas. Mas aí, a gente tem que levar em consideração que constantemente o gasto público com segurança está aumentando, medidas, né, privadas também, cada vez condomínio mais fechado, é mais câmara, é mais coisa, então às vezes você consegue controlar um pouco, mas justamente através de cada vez um aumento do custo, né, com aumento de medidas, e cada vez mais difícil, né, você viver, a quantidade de golpes na pandemia, né, uma coisa absurda, né, passando todo dia no jornal, basta você assistir jornal que você vê essa característica aumentando, né, de forma muito rápida, né. E, por exemplo, o pessoal aí que é da minha idade vai lembrar que a gente era criança, era comum, né, ter a cadernetinha lá no comércio, ia lá, comprava fiado, pagava no final do mês. Depois de um tempo começaram a aparecer as plaquinhas, não vendemos fiado, hoje em dia nem existe mais, né? Hoje em dia não existe mais, né, essa possibilidade, essa característica, talvez algum local ainda muito pequeno, né, ainda se possa encontrar, mas é algo muito comum e que hoje em dia você não vê mais, um período apenas de uma geração, né? Então as estatísticas mostram esse senso moral, ele desaparecendo, né, ele fazendo o processo inverso, né, que deveria acontecer de acordo com a teoria da evolução. Então, a gente consegue provar aqui, por A mais B, que a teoria da evolução, ela é falsa, né, através dessa característica. E concluindo aqui, então, um breve resumo aí de alguns conceitos, né, que a gente pode estabelecer de acordo com o que a gente viu aqui hoje. Por exemplo, o que seria, então, o senso moral? Seria um código de conduta, porém, universal e inato, né? E presente exclusivamente na espécie humana, através de uma complexa rede de funções neurais centralizadas em área encefálica específica, o módulo moral, programadas para o bom convívio social e individual. Ele pode ser aprimorado com comportamentos de aprendizado de normas morais, obviamente, e até mesmo ele pode ser prejudicado por lesões nessas mesmas estruturas. Lembrando que o próprio comportamento imoral também pode lesionar as estruturas, né? Não só a lesão da estrutura prejudica aí o comportamento moral. E violação do seu funcionamento com comportamentos e decisões, né, imorais acarreta lesão dessas estruturas, né? O módulo moral cerebral está em processo gradativo de degeneração, e é por esse motivo que torna-se necessário o aprendizado das normas morais, né? Cada vez a gente tem que enfatizar mais, tem que investir mais, né? Cada vez tem que explicar mais o que pode e o que não pode, né? Justamente porque é uma característica que está desaparecendo. E o criacionismo, né, é a única explicação para a sua existência.
seja devido a, né, a característica inteligente dessa informação, a complexidade dela, a organização, peculiaridade da estrutura cerebral, ou pela incoerência e impossibilidade de desenvolvimento através de supostos mecanismos, né, evolutivos. Então, nesse tema de hoje, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui, ó, vocês sigam no LOM, depois segue a gente aí, Núcleo Curitibano, e não esqueça de entrar aí na Origem em Revista também. Espero que possa ter dado para entender um pouquinho melhor aí sobre o tema, sobre a impossibilidade, né, disso ter surgido através de mecanismos evolutivos, e que, de fato, esse código moral, ele existe, sim, temos uma estrutura cerebral extremamente complexa para isso, e que, inclusive, ela está degradando, né, ela está perdendo a sua função, fazendo o processo, né, inverso, né. Se vocês costumam abrir para perguntas, como é que funciona, mas passo aí de volta a palavra aí para vocês. Muito obrigado, Roberto, pela sua palestra. Foi muito interessante. Nós temos comentários no chat de pessoas que acharam interessante. Eu mesmo aqui estou impressionada com essas informações. Muito interessante mesmo. Agora nós vamos ter um momento para perguntas. E então eu vou deixar aberto. Aqueles que quiserem fazer perguntas pessoalmente, pode se pronunciar aqui e a gente vai organizando. E também nós já temos perguntas no chat, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta, então, neste momento? Eu tenho uma dúvida. Opa. Tá dando para ouvir? Sim. A minha dúvida seria mais de que maneira, quando a gente faz escolhas imorais, de que maneira essas escolhas erradas na nossa vida, elas chegam a causar lesões cerebrais. Através de um acidente, alguma coisa assim que causa um impacto, eu entendo, mas quando é a partir de decisões, eu não consegui visualizar como que isso acontece. Então, claro que a gente ainda tem bastante para aprender de como isso acontece, a gente consegue perceber essa relação, né, entre comportamentos e fazendo, né, estudos comparativos, né, ver que determinado comportamento tem gerado, né, modificações em estruturas cerebrais, mas o cérebro, ele funciona muito parecido com os outros órgãos também do nosso corpo. Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente absorve através dos sentidos, né, visão, tato, paladar, audição, tudo isso é interpretado, né, a nível celular através de um conjunto de reações químicas e uma série de reações também eletrofisiológicas e que vão causar alguma modificação estrutural, né? Por exemplo, a visão vai estimular as células ali da nossa retina e que vão mandar impulsos químicos e elétricos, né, através do nervo óptico, que vai atravessar várias estruturas do nosso cérebro, onde essas estruturas já vão juntar informações ali também, relacionando com coisas já prévias que a gente viu, e vai abrindo ali um espectro grande até chegar ali na região do lobo occipital, que é a região lá de trás do cérebro, que é onde ocorre, de fato, a interpretação daquilo que a gente está vendo, né? Então, ali a gente tem, então, a formação da imagem, e, como eu expliquei, como o cérebro ele é todo interdependente, então, essa imagem, então, vai ser interpretada também, qual o significado dela pelas outras estruturas ali que se relacionam cerebralmente. E o córtex pré-frontal vai fazer o julgamento moral disso aí, então ele também vai ser afetado, né, nessa forma. Também vão impulsos químicos, elétricos para lá,
e o que é muito interessante que ocorre realmente uma modulação negativa, né, de várias estruturas cerebrais, não só do córtex pré-frontal, mas também do córtex pré-frontal, quando a gente realiza atitudes, né, que também nascem de impulsos químicos e elétricos, e quando a gente absorve também, né, o conteúdo imoral. Essas mudanças, elas vão acontecendo. Roberto, poderíamos dizer, então, que isso também tem relação com o estilo de vida, a forma como nós cuidamos da nossa saúde, porque você comentou que nós estamos ficando cada vez mais imorais na sociedade. Então, o estilo de vida moderno tem a ver um pouco com isso? Você vê essa relação, assim, de forma direta? Eu vejo isso acontecendo de forma progressiva, né? Dizer que tem a ver com estilo de vida moderno depende qual estilo de vida moderno, né? Porque muitas coisas modernas são apenas transições culturais, né? Que não ferem, digamos assim, nenhum princípio moral, né? Programado ali no nosso cérebro, né? Por exemplo, surgimento da internet, né? Legal, tecnologia, né? Agora, o que eu faço com a internet, né? Por exemplo, isso é relevante, mas da mesma forma, o que eu faço com um livro que existia antes, né? O que eu fazia com a televisão, o que eu fazia, o que eu conversava, né? Com os meus amigos antes de ter livro, antes de ter televisão, antes de ter internet, né? Então, tudo isso o que vai, tudo isso vai afetar o funcionamento do nosso cérebro, vai ser armazenado, vai modular o nosso cérebro. Então, não vejo, sim, um problema em relação, assim, à modernidade, mas sim ao estilo de vida, né, de acordo com alguns aspectos, né, por exemplo, um estilo de vida que fere, né, princípios programados, né, previamente programados do nosso corpo, com certeza isso vai ser prejudicial, que nem um alimento, né, o nosso corpo foi programado para alimentos saudáveis, né, a gente conhece bem, né, verduras, legumes, frutas, cereais integrais, né, aí tem alguns tipos de carne que estão ali no limbo ainda, né, mais ou menos ali, que ainda seriam aceitáveis, né, mas de preferência que deveriam ser evitados também, e bebidas também, né, bebidas saudáveis, outras não, água, sucos, né, alguns tipos de chá, né, nem todos, tudo mais, vão fazer bem para o nosso corpo, outros não vão fazer. Então, o comportamento, a mesma coisa, isso é muito interessante, que antes a gente achava que a gente podia fazer o que a gente queria, que isso não teria nenhuma interferência, né? Mas o órgão que está absorvendo tudo isso é o cérebro, né? Está se traduzindo de forma química, de forma elétrica, e modula, né, a nossa estrutura cerebral. Tem alguns estudos, né? Eles fazem muito com os psicopatas, né? Que é o extremo, né? Que a gente consegue ver como essa estrutura cerebral ela é diferente e muitas vezes faz o acompanhamento, né? Às vezes muitos que tinham um exame prévio, às vezes antes, né? De começarem a tomar algumas atitudes e depois mudou completamente a estrutura cerebral, né? Então são assim casos muito interessantes. Não tem ainda tanto estudo, mas dentro da neurociência, principalmente dentro da parte da psicologia, da psiquiatria, é muito visto isso em todos os congressos agora de psiquiatria, de psicologia, é um assunto assim muito abordado, né? Que a gente está tentando entender melhor como é que funciona isso para poder abordar melhor. Poderíamos dizer assim de uma forma simplificada, né? Me corrija se eu tiver com o raciocínio equivocado. Que então a vivência de uma forma coerente entre aquilo que a pessoa entende ser o certo com a sua prática, a coerência entre teoria e prática, tem uma relação direta então com a nossa saúde e o funcionamento do nosso cérebro.
Exatamente. Só que depende da teoria, né? Porque não é uma questão, por exemplo, dentro de um contexto cultural que existe, por exemplo, por aí, que é normal, tipo, é normal naquela cultura o estupro, né? Dentro da teoria, a pessoa está vivendo coerentemente com aquilo. Porém, assim, é um comportamento já bem conhecido como imoral, já estudado, inclusive, né? Então, a pessoa está vivendo coerentemente com a teoria, porém isso é danoso, né? Isso tem um potencial grande, né, de prejudicar a saúde, né, inclusive a estrutura cerebral também. Uhum. O Álvaro Gonçalves. Opa! Vou ler o comentário aqui do Álvaro. Depois a gente abre de novo aqui para o chat, para as pessoas participarem. Ele deixou um comentário assim: como essas lesões frontais no cérebro humano acabam ocasionando assim a não moralidade ou a imoralidade humana. Sendo assim, a ciência da neurologia tem se avançado para encontrar as possíveis soluções neurológicas? E a plasticidade dos neurônios não colabora para substituir essas regiões que foram danificadas? A plasticidade cerebral é algo muito importante, né? Só que a gente tem uma plasticidade cerebral muito grande, né, na fase de bebê, e essa plasticidade é o modo que a gente vai crescendo, o cérebro ele também vai amadurecendo e vai ficando, essa plasticidade cerebral ela vai diminuindo, né? Até por isso é tão importante, né, aquele aprendizado, né, até como diz o mesmo livro que traz o conceito criacionista, né, ensina a criança no caminho que deve andar, né, porque é ali que você vai fortalecer ainda esse código moral ali, né, ali que você pode ainda colocar a cerejinha que faltava ali para funcionar bem, né. Essa plasticidade cerebral ela vai diminuindo, então fica cada vez mais difícil de corrigir isso, né. Por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC, a gente vê que quanto mais jovem, né, essa pessoa melhor é a capacidade de recuperação, né. Então, às vezes a gente vê pessoas muito jovens que têm um AVC muito extenso, que ocupa às vezes a metade inteira do cérebro, e ela, às vezes, algumas semanas depois consegue mexer os 4 membros, consegue praticamente voltar à vida normal de antes, perdendo até quase metade do cérebro, né. Então, claro que isso se aplica também, né, ao córtex pré-frontal. Pode haver uma possibilidade aí de recuperação devido à neuroplasticidade, com certeza, mas é uma capacidade que vai diminuindo, né, ao longo do tempo. A gente não tem como prever quanto que a gente consegue recuperar disso, né. Claro que existe um certo grau, né, de lesão que a gente sempre consegue reverter completamente, né. Existem graus de lesão onde o problema já se tornou irreversível, né. Sim, eles estão tentando encontrar formas de melhorar esses comportamentos. A gente tem medicações que suprimem esses comportamentos, mas que estão longe de serem uma cura também, né. Eu acho que nunca vai ter uma cura para isso, porque tirando Deus, né, qual que é o parâmetro, né? Vamos supor que a gente soubesse exatamente onde é que está a programação ali. De qual cérebro seria a referência de moralidade perfeita? Não existe, né? Então, acho que só uma restauração divina mesmo, né, para conseguir consertar 100% o código de novo, né? Isso é mais uma antecipação científica, né, que a Bíblia traz. Uma outra palestra que eu tenho sobre apologética, eu mostro ali o texto que todos carecem, né, da glória de Deus. O Paulo também falando o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, né, esse eu não faço, né. Então é uma antecipação científica muito grande, porque já tinha todo esse conceito, né, do senso moral, dessa dificuldade, né, dessas lesões que vão se formando, né, ao longo da nossa vida, e que a gente tem uma certa dificuldade, né. Mas o Criador, ele tem poder, pelo menos para reprogramar, ou às vezes uma pessoa que foi acometida por uma doença, né,
julgar conforme a capacidade de cada pessoa, né, de exercitar o seu senso moral. Mas eu acredito que cura mesmo só Deus mesmo, né, só o Criador, porque não tem, se a gente conseguisse programar como se fosse um código, né, computacional, se a gente já tivesse essa capacidade de fazer isso, qual seria o parâmetro? Qual cérebro que a gente iria copiar, né? Então, é muito complexo isso aí, né? Então, acho que a gente vai suprimir esses comportamentos, vai conseguir, às vezes, melhorar um pouco, mas não curar, né? Curar, acho que só Deus mesmo. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de se pronunciar aqui? Aliás, falar só uma coisa muito interessante, se não tem nenhum estudo científico que eu conheça que fala isso, mas na experiência a gente vê, né, de consultório, tá? A gente vê que pessoas que tinham uma vida assim, mais de acordo com os princípios morais ali implícitos, né, que vivia mais de acordo com o que o cérebro foi programado, né, para funcionar, a gente vê que quando sofre lesão nessa região, parece que ela possui ainda um filtro muito melhor do que as pessoas com uma lesão equivalente que não tinham, né? Que não viviam tanto de acordo com os princípios, né? Isso é muito interessante. Então, é algo assim que eu não conheço ainda um estudo científico que demonstre isso, mas em consultório a gente vê com muita frequência. Roberto, foi muito boa a sua palestra aí. E esse assunto realmente é muito interessante, né? Um campo vasto de estudo, né? Você falou aí sobre o senso moral, mas a gente também ouve falar, a gente lê em livros e tal, sobre o senso comum. Me parece que o senso moral tem mais a ver com o indivíduo, né? É como ele enxerga o mundo, é, como ele foi programado, né? Como as interações afetam a pessoa. Mas também tem o senso comum, né? O senso comum ele tem mais a ver com a coletividade, né? Você enxerga isso, para você é a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Eu também imagino ser coisas diferentes, porque nós vemos que muitas vezes o senso comum ele acaba influenciando o senso moral das pessoas, né? O que antes era imoral, hoje pode não ser mais, né? Então, a sociedade vai se transformando e isso vai afetando as pessoas. Né? Isso. Então, o senso moral, na verdade, ele é imutável, né? O que pode acontecer é a pessoa ignorar o senso moral imutável. É que nem, por exemplo, ali o pulmão. Ele foi programado para respirar ar puro, né? Isso é imutável. Ele pode até respirar fumaça, né? E passar a aspirar fumaça e ocorrem algumas adaptações, ali, algumas modificações na estrutura do pulmão para aguentar essa fumaça, né? Mas isso é danoso e é lesivo, né? Então, senso moral é esse código implícito imutável que a gente pode perdê-lo, né? Pode perdê-lo ou por escolhas nossas, né? Que nem de não respirar o ar puro, de não tomar a atitude moral e tomar a atitude imoral e danificando isso, né? Então, na verdade, acontece um bloqueio, né? Ou uma perda ali, né? Da estrutura. E o senso comum, ele é aquele conjunto de regras e comportamentos, né? E só, né? De acordo com que pode, né, ser variável de acordo com cada cultura. E nem sempre esse conjunto de regras e comportamentos está de acordo, né? De acordo com o senso moral, né? Então é como se o senso comum fosse o ar que eu respiro, né? Esse senso comum pode ser o ar puro, como esse senso comum, né? Como esse senso comum ele pode ser a fumaça, né? Que vai danificar, né?
Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho uma pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria fazer porque eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas pessoas que desde criança, desde muito novas, têm essa falta de sensibilidade pelo sofrimento da outra pessoa, que parece que tem prazer em causar o mal para o outro. Essas pessoas, geralmente, o que pode ter acontecido é que elas nasceram com alguma falha nessa região cerebral que é responsável pela moralidade. Isso com certeza, tá? No caso dos psicopatas, tá? A gente identifica uma estrutura ali que é no córtex da ínsula. Eu acabei não mostrando essa estrutura ali na apresentação. Tem muito mais coisa, né? Mas o córtex da ínsula é a capacidade, onde é processada a capacidade de sensibilizar frente à situação dos outros e de animais, né? E é muito comum, às vezes, o psicopata, aquele que é o nível mais grave, né, que é o do assassinato, ele começar matando animais e depois passa para pessoas, né? Então, e depois também vai bloqueando também, ou já está bloqueado todo o funcionamento ali, que nem eu mostrei aquela imagem funcional, né, das áreas com metabolismo bem ativado, das áreas com praticamente com metabolismo desativado, né, com pouquíssimo funcionamento, as áreas azuis ali, as áreas quentes, né, vermelhas e amarelas. Agora, se todo mundo já nasce com a lesão, se foi alguma coisa sofrida intrauterina, se já é genético, se foi na infância, se foram escolhas da pessoa que levaram a isso depois, mais para frente, isso a gente não tem ainda bem claro, tá se estudando ainda, mas parece que a resposta vai ser uma mistura de tudo, né? Todas essas opções podem acontecer, né? Parece que está se encaminhando para isso. Roberto, com essa pergunta da Moema, eu fiquei com uma dúvida também em relação a isso. A gente pode dizer que todas as pessoas que tentam comportamentos antissociais nesse sentido e impulsivos, esses comportamentos são resultados de lesões ou má formação cerebral ou não? Ou é muito Não, forte isso? pode ser fruto da minha escolha no primeiro momento, né? Eu posso ter o meu senso moral, mas Que vai decidir levar por, uma má formação. mas decidir tomar uma escolha imoral. Isso, com o tempo, vai lesionar, né, a estrutura, né? Depois de um tempo, eu não vou mais achar errado, né? Geralmente, no primeiro momento, né, existe uma sequência do comportamento imoral. Claro que não se aplica 100%, né? Mas normalmente ocorre com o primeiro comportamento imoral que eu acho errado, mas por algum motivo eu tenho que fazer, ou eu acho que eu preciso fazer. E aí eu já começo a modular o córtex pré-frontal, entendeu? Aí eu faço esse comportamento imoral e uma estrutura, né, não a amígdala da garganta, uma estrutura cerebral ali, que chama amígdala, ela percebe que eu executei esse comportamento imoral e que não aconteceu nada demais. Foi bom até, talvez, ou me dei bem, e aí ele já começa a reprogramar ali, entendeu? Ou a abolir, né, a sobrepor ali a região, né, o meu senso moral, associando uma sensação de prazer ou de bem-estar com um comportamento que não é o do cérebro, né? Então funciona parecido com uma droga, por exemplo, né? A droga ela vai causar dano, mas é prazerosa, me dá bem-estar. Então eu vou querer mais, vou querer repetir. Então, e vai cada vez aumentando a quantidade, partindo para novas drogas, cada vez mais intensas. Então, eu estou causando lesão no meu corpo, no meu cérebro, então funciona mais ou menos dessa forma também. Né? Eu vou machucando o meu cérebro, abolindo o meu senso moral, e muitas vezes isso passa pela estrutura da amígdala, que é aquela do prazer e recompensa. Né? Eu achei errado, mas foi tranquilo, deu tudo certo, entendeu? Não fui pego, né? Então eu tenho uma tendência de repetir,
num segundo momento. E depois de um tempo eu não acho mais errado, eu já aboli, né? Então, até um determinado momento ainda tem volta, né? Porque você ainda consegue remodular, consegue modular de volta, né? Só que você continua, você vai se aprofundando nisso, né? E aí você cada vez vai para uma atitude considerada mais grave, e não vai mais achando errado, até que você chega num ponto irreversível, né? E é muito curioso também, que aí você tem mais uma antecipação científica, né, onde a Bíblia ela comenta sobre o pecado do Espírito Santo, né, que em muitas religiões é interpretado como um ponto que você não é mais sensível, né, à voz de Deus, né, que nem Deus não pode mais modificar. Então é muito interessante que dentro da neurociência a gente vê esse conceito também, que você pode ir nesse comportamento imoral até um ponto que não tem mais volta, né? Eu não sei se é o mesmo ponto que a Bíblia se refere, né? Talvez Deus possa, ainda tenha poder para modificar no ponto ali que a neurociência já julga como irreversível, até porque esse ponto não é bem claro, né, na neurociência, onde que está esse ponto, né? Mas ele existe, isso é fato. Eu acho que isso aí é o que muitos autores classificam como caminho neural, né? Uhum. Você cria um caminho neural, você começa a caminhar por uma direção, os seus hábitos, né? Sim. Os seus hábitos definem o seu caráter. Então, aquilo que você repete, tanto para o bem quanto para o mal, ele vai moldar a sua personalidade, né? Exato, exatamente. E você é melhor que ninguém para dizer as sinapses, né? E, inclusive, alguns remédios vêm para corrigir esse problema, né? Pelo menos sim, é importante que faça tratamento de forma correta, né? Com um bom profissional, de preferência um profissional que compartilhe dos mesmos valores, né? Eu acho isso muito, muito importante, porque muitas vezes você pode induzir, às vezes, a consertar tudo, mas levar comportamentos imorais e gerar dano em algumas coisas, né? O Lucas mesmo fez um comentário aqui no chat, que eu acho que pode ser uma pergunta. Isso é uma espécie de epigenética? Também, epigenética também terá sua influência, né? Na verdade, todos esses sistemas, né, que a gente já conhece que ocorrem no corpo e outros, talvez que a gente nem conhece, estão envolvidos aí nesse processamento, né? A gente, por exemplo, muito interessante, a gente tem evidência já de que memória está armazenada em código RNA, né? A gente tem estudo que foi feito transplante de código RNA em ratos, né, que eles ensinaram o rato o labirinto lá, aí fizeram um transplante ali do código RNA, e o rato onde foi implantado, ele conseguiu acertar de primeira o labirinto, né? Então, é muito interessante. Então, RNA é o que está definindo ali a estrutura, o funcionamento que vai gerar os impulsos. Então, esses comportamentos, essas atitudes, elas de alguma forma, elas estão sendo gravadas ali também e estão modulando a estrutura do nosso cérebro, né? Legal. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Se nós fôssemos conversar bastante tempo, ficaríamos aqui a noite inteira, porque esse assunto é muito, muito vasto, realmente, né? Nem vou falar sobre se existe ponto de Deus no cérebro ou não. Isso fica para outro dia. Eu tenho um livro aqui até que fala assim, né? Às vezes, para os psicólogos, é mais difícil você determinar o que é a normalidade do que o que é a patologia. E nós vemos que hoje, parece que a sociedade, muitas pessoas, todas elas parece que têm alguma deficiência, né? Então nós vemos que o desligamento de Deus, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, né, ele vai criando esse processo de doença, de loucura até, né? Nós temos visto isso, assistido muito isso aí. E a lei de Deus, ela vem para cobrir para delimitar os parâmetros, né? Os parâmetros
as leis que existem nos países também são os limites, né? E graças a essas leis é que a sociedade não descamba para um processo ainda mais... Isso que você falou é muito interessante, que eu costumo dizer às vezes, isso em contextos criacionistas, eu posso falar, que o senso moral, ele não é apenas uma prova da existência de Deus, mas também do Deus judaico-cristão. Porque quando a gente elenca ali quais são esses princípios morais que existem, a gente começa a elencar esses princípios, né, que está programado ali, da forma como é para o cérebro funcionar, aquelas atitudes que não causam lesão, que a gente observa que são saudáveis, a gente começa a ver são as mesmas que a gente vê, por exemplo, na Bíblia, os mesmos princípios e valores ali. Então, dá para relacionar com... A gente vê claramente, né, quem que programa... A gente não é só uma evidência de que existe um programador, mas também de quem é o programador. Isso é muito interessante. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, né? Amém. Sem dúvida, esse assunto é muito interessante mesmo. Parabéns, Roberto, pela apresentação que você fez. Parabéns pela escolha, né, sua carreira, por estar seguindo esse ramo de estudo, né, pela sua atuação. A gente tem aprendido muito com você, assistindo essa palestra, e esperamos te ver mais vezes aqui conosco, tá? Gostei bastante de participar, agradeço a oportunidade também, tá? Acho que a gente tem que trabalhar em mais parceria, que às vezes faltam ideias, a gente fica na correria, né? É ministério também, né? A gente precisa encaixar nossos horários para conseguir desenvolver os projetos, mas o Núcleo Curitibano, também falando em nome do Núcleo, a gente está aberto, né? A trabalhar em parcerias, né? Mesmo que às vezes a gente na correria não converse tanto, né? Não consiga botar aí muitas ideias na prática, mas a gente tem que trabalhar em cooperação para ficar cada vez mais forte e ser cada vez mais atacado também, né? Que quanto mais atacado, mais relevante fica, dá até Ibope, né? Bom, Roberto, posso fazer uma última pergunta? Você falou aí que nas empresas tem pessoas que têm traços de psicopatia, né? Em vários cargos da sociedade, realmente isso é notório. Eu trabalhei em várias empresas, né? E pela minha profissão, e eu me deparei com pessoas assim, sabe? E com cargos altos. É muito comum, você fica pensando, como é que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme? Eu falo, dorme melhor que você, que conseguiu atingir os objetivos, entendeu? Psicopáticos dela, entendeu? Isso é até uma série de estudos. Isso aí eu tenho aqui no meu salvo aqui, mais de 20, eu acho, estudos sobre a mente dessas pessoas, entendeu? E uma vez eu tive conhecimento que uma consultoria estava fazendo um mapa neural, mapa cerebral, para melhorar as interações nas empresas. Como é que eles faziam? Através desse mapa cerebral, eles conseguiam colocar pessoas para trabalharem juntas que tinham afinidades, que tinham habilidades comuns, semelhantes, e isso melhorava o relacionamento e a produção como um todo, né? Com certeza, hoje em dia tem muita empresa investindo nesse tipo assim de análise, né, e está tendo sucesso, né? Isso, eu acho que, na minha opinião, deveria ser mais aplicado, sabe? Porque para evitar esses desvios, essas pessoas mal colocadas. Com certeza, com certeza. Você tem, às vezes o cara traz resultado também, né? Às vezes a empresa tem alguém por trás que só quer saber de resultado. E tem alguma coisa crescendo nessa área aí? Você tem conhecimento de alguma coisa? Tem constante desenvolvimento, testes, essas coisas tem de monte, né? Dentro da psicologia aí tem um monte de teste validado, né? Eu não aplico muito esse tipo de teste na minha área, que trabalho mais na parte fisiológica mesmo do negócio, né? Mas tem vários testes aí, a gente acha com facilidade aí artigos científicos com testes validados,
Só a empresa, geralmente, quem trabalha com recursos humanos ali, geralmente já que fez algum curso, alguma coisa, geralmente ele já tem trabalhado isso para identificar, né, esses traços na contratação, né, que depende muito do que a empresa está buscando também, do que está querendo, né. Infelizmente, nem sempre eles estão buscando características boas. Mas eu posso te dizer que por mais que tenham pessoas capacitadas nos RHs e tal, mas passa muita coisa ainda. Passa Passa bastante. muita coisa. Obrigado pela explicação. Eu agradeço, então, o Nulon, e com certeza a gente tem aprendido bastante aí com vocês mesmo. Acho que quase nunca consegui participar aqui ainda, mas geralmente a gente está usando também o tempo para trabalhar aqui também, mas as reuniões são muito interessantes, tem trazido temas sempre muito bons, muito relevantes, e o pessoal aí que participa do nosso núcleo também, que comenta, né, sempre tem gostado bastante também. A gente nem sempre está presente, mas sempre tem alguém presente que participa também, né? A gente super agradece a sua presença, Roberto. A gente fica muito honrado. Nós ficamos muito honrados com essa presença conosco e por ter uma palestra com um conteúdo tão relevante, né? Tão importante e relevante. Que Deus te abençoe. Também quero fazer um agradecimento especial para o Rui Vieira, que está aqui conosco também. Um abraço. Que também parabenizou você, Roberto, pela sua palestra. E ele tem sempre nos dado apoio, e mais uma vez aqui ele deixou registrado o apoio da SCB para com todos nossos núcleos, né? Legal, que bom. Então, que a gente possa fazer mais parcerias, né? Sim. Entre os nossos núcleos, ter mais eventos e palestras juntos. A gente tem muito que aprender uns com os outros. Com muito certeza. Obrigado. Rui Vieira, gostaria de fazer algum comentário? Não. É sempre um prazer a gente estar acompanhando as atividades do Nulon, que é um exemplo para os outros grupos e núcleos seguirem também com essa periodicidade, a continuidade sempre das reuniões de aprendizado. Na medida do possível, a gente tem participado e gostaríamos de parabenizá-los não somente por esta atividade, o Roberto também, o núcleo lá de Curitiba, né? Como também os outros grupos e núcleos que estão colaborando com a disseminação do criacionismo no Brasil. Em breve teremos mais novidades para vocês também, se Deus quiser. Próximo ano, cinquentenário da SCB, está prometendo algumas novidades aí. Muito obrigada, Rui, por todo o seu apoio, por todo o apoio da SCB conosco. A gente continua trabalhando graças, em grande medida, a esse apoio. Muito obrigado. E, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que essa palestra, então, ela foi gravada. Em breve ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também no nosso canal de podcast. Vocês podem estar acompanhando, que é o Nulon SCB no YouTube, e no podcast é Nuloncast, tá? E vocês podem também divulgar esse conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso, ok? Sigam também as redes sociais do Núcleo Curitibano, que é o NCSCB, tá bom? Isso. Roberto, você faz uma oração para encerrar, por favor? Grande Deus, nosso Criador, te honramos por isso e te agradecemos a oportunidade de podermos participar da divulgação desta mensagem para todo mundo, de que tu és o nosso Criador e, consequentemente, também o nosso Redentor. De todas as coisas ruins deste mundo, tens a solução. Nós te pedimos para que nos despeças em paz, em saúde, e que nos dês forças para participar contigo desta missão, e
que todo esse aprendizado que temos feito aí uns com os outros, que possamos aplicar isso também em nossas vidas. É isso que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Marcela está sem som. Pronto. Muito obrigada, Roberto, mais uma vez. E muito obrigada a todos vocês, participantes, que estiveram presentes neste evento, nessa palestra e permaneceram até agora assistindo. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês.